Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. O Senhor Jesus, ele aqui contando a história de Lázaro e do homem rico, ele disse que Lázaro, 19 não, desculpa, é versículo 21. Ele disse que Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Recentemente estávamos falando que uma coisa que caiu, ela não está mais no mesmo lugar onde ela estava, porque ela caiu. Se caiu, não está mais no mesmo lugar, né? Falando a respeito da questão das migalhas que caíram da mesa, né? Usando essa situação para levar para o lado espiritual, para falar da situação de muitos que, depois que caíram, não estão mais no mesmo lugar que estavam. E hoje, ainda falando sobre essa questão de cair, temos falado muito sobre isso. Você vê que tudo que cai, cai de algum lugar, na é verdade? Tudo que cai, cai de algum lugar. Nada cai do além, do nada. Tudo que cai, cai de algum lugar. Você vê uma coisa no chão, com certeza na sua casa, imagina, na sua casa você vê lá algo no chão. Você não imagina que aquilo lá caiu do além, né? A não ser que foi um disco voador, né? Esse negócio não existe. Mas essas coisas não existem. Deixa isso pra lá. É, tudo que você vê na sua casa, você sabe que se tá ali no chão é porque estava em algum lugar e caiu, né? Então tudo que cai, cai de algum lugar, né? Esse é o entendimento que nós temos com relação ao que cai. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa que está caída, essa pessoa caiu de algum lugar. Veja o exemplo de Lúcifer. Ele caiu, e ele caiu de um lugar, na verdade. Que lugar que ele caiu? Ele caiu do céu. Mas ele não só caiu do céu um lugar, mas ele caiu também de uma condição espiritual. Não foi só do lugar, mas também da condição espiritual. Hoje, para nós aqui, quem cai espiritualmente cai de uma condição espiritual. Porque a pessoa que cai, com certeza ela estava onde? Ela estava lá em cima. Se ela caiu é porque estava lá em cima e agora foi lá para baixo. E ela caiu de um lugar. Quando eu falo lugar, eu falo condição espiritual. Ela caiu de um lugar. Mas aí é que está algo interessante. Eu estava pensando nisso. Porque, por exemplo, estava dando exemplo aqui, se você encontra, se, por exemplo, você vê na sua casa algo no chão, você sabe que aquilo caiu de algum lugar, não é verdade? Você não imagina que aquilo veio aparecer do nada. Não, você sabe que aquilo caiu de algum lugar. Se está no chão, é porque caiu de algum lugar. Então, qual que é a primeira coisa que você faz quando você vê algo no chão, caído, na sua casa? A primeira coisa que você faz é pegar aquilo e fazer o quê? E voltar ao lugar. Aliás, a primeira coisa que você faz é ver de onde aquilo caiu. Primeira coisa, ver de onde aquilo caiu. Primeira coisa que você faz. Você não faz nada antes disso. Você viu, por exemplo, um copo no chão. Você vai procurar o lugar onde ele caiu. Peraí, deixa eu ver onde estava esse copo aqui. Se ele está no chão, ele estava em algum lugar. E ele caiu desse lugar. Então você vai fazer o que primeiro? Você vai procurar ver. Deixa eu ver onde está esse copo. Aí você procura lá e tal. Então, quer dizer, a primeira coisa que você faz é ver de onde caiu. Depois que você encontrou o lugar de onde ele caiu, o que, que você vai fazer? Você vai pegar aquele copo e vai colocar de volta no lugar onde ele caiu. É assim que funciona com relação às coisas que você vê no chão, com relação às coisas que estão caídas na sua casa, né? Não é verdade? A mesma coisa funciona espiritualmente. Falamos que muitas pessoas estão caídas, estão mortas espiritualmente, né? E o que que essas pessoas precisam fazer? Aquilo que o Senhor Jesus falou à igreja de Éfeso. Veja que o primeiro pedido do Senhor Jesus à igreja de Éfeso não foi qualquer outro. Foi para elas lembrarem de onde caíram. Foi esse o primeiro pedido que o Senhor Jesus fez. Ele falou: lembra-te, pois, de onde caíste. Esse foi o primeiro pedido que ele fez. Ele não pediu nada antes disso. Ele pediu que a igreja fizesse uma coisa, lembra? É como o exemplo que demos. Quando você vê uma coisa no chão, a primeira coisa que você vai querer fazer é ver de onde aquilo caiu.
E foi exatamente isso que o Senhor Jesus pediu para a igreja de Éfeso. Eles estavam caídos, achando que estavam de pé, mas estavam caídos. E o que ele pediu? Lembra de onde caiu. Quer dizer, veja de onde vocês caíram. Veja. Porque se primeiro a pessoa não ver de onde ela caiu, como é que ela vai voltar para o lugar que ela estava? Então a primeira coisa que uma pessoa que está caída deve fazer é ver de onde caiu. Ver de onde caiu. É ver o lugar em que estava. Porque se caiu, como falamos no início, caiu de algum lugar. E o primeiro pedido é: veja de onde caiu. Lembra-te de onde caiu. Quer dizer, veja de onde você caiu. Para que ver de onde caiu? Para poder voltar. Para poder voltar para lá. Então veja, o desejo do Senhor Jesus não é que ninguém fique caído. É que o caído volte ao lugar onde estava. Por isso que ele pede para a pessoa lembrar de onde caiu. Por isso que ele pede para a pessoa ver onde ela caiu. Para que ela possa voltar àquele lugar. Ele quer ver as pessoas bem e não caídas. Por isso que ele fala, primeiro pedido, veja de onde você caiu. Ou lembra de onde você caiu. Para a pessoa poder voltar. Porque se a pessoa não vê, como é que ela vai voltar? Segundo pedido, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Que é aquilo que falamos. O exemplo que demos aqui, você vê uma coisa no chão, a primeira coisa que você faz é, para devolvê-la no lugar, né? Você vê de onde ela caiu. Depois que você viu de onde ela caiu, o que você faz? Você pega ela e coloca de volta no lugar. Porque não adianta, por exemplo, você ver de onde uma coisa caiu e você pegar ela, por exemplo, caiu do armário. O copo caiu do armário. E você pegar o copo e colocar na mesa. Adiantou você ver de onde ele caiu? Não adiantou, porque você colocou num lugar diferente. Ou às vezes a pessoa vê, até vê de onde caiu, mas deixa no chão. Adiantou? Não adiantou. Então não é só ver de onde caiu, ou lembrar de onde caiu. É voltar ao lugar de onde caiu. Esse é o pedido do Senhor Jesus. Primeiro, ele pediu para lembrar, para ver de onde caiu, e depois para voltar a esse lugar. Então, quer dizer, são duas partes importantíssimas para quem um dia caiu. Mas infelizmente, muitos não concluem esses dois passos. Muitos, depois de terem caído, ao invés de, às vezes, até ver de onde caiu, mas continuam caindo porque pensam consigo, poxa, eu vou ter que voltar tudo aquilo lá de novo. É como, por exemplo, a pessoa que tinha um título na igreja, que ela caiu. Aí ela pensa consigo, poxa, eu vou ter que voltar tudo, vou ter que fazer tudo de novo. Mas não é isso, meu amigo. E a sua alma? Mas você não tem que fazer tudo isso de novo. Não pense no sentido, eu vou ter que fazer tudo, eu vou ter que voltar tudo. Pense na sua alma, pense na sua salvação. O lugar em que você estava, mais do que um lugar de prestígio, quer que seja, era um lugar de salvação. Mas às vezes a pessoa pensa em tudo menos na sua alma, né? Você caiu de um lugar de salvação para um lugar de condenação. Então, quando você escolhe voltar, você não está escolhendo voltar a ser pastor, a ser obreiro, o que quer que seja. Você está escolhendo voltar à salvação. Para a igreja de Éfeso voltar às primeiras obras, não significaria apenas voltar, tal, mas voltar à salvação. Porque o que foi perdido foi a salvação, não foi um prestígio, um título, uma posição, uma imagem, não, foi a salvação que foi perdida. Então, às vezes, a pessoa olha para aquilo que tem que fazer e pensa, poxa, tem que fazer tudo de novo. Tem que voltar tudo lá do início. Aí bate aquele desânimo. Aí bate aquela, sabe, fazer tudo de novo, de começo e tal. Mas não é isso que está em jogo, é só a alma que está em jogo. Né? Enxergue além daquilo que os olhos físicos veem. Enxergue com os olhos espirituais. Se você voltar para o lugar onde você está, você volta para a salvação. Pense dessa forma. Pense dessa forma, pense dessa maneira.
Então a pessoa às vezes está caída ou está caída e ela vê o que tem que fazer e ela pensa, poxa, isso aí é muito difícil. É melhor ficar caído. É melhor ficar do jeito que eu tô mesmo, né? Quer dizer, até viu de onde ela caiu. Até cumpriu a primeira parte, né? Mas quando foi para voltar àquele lugar, ela pensou naquilo que ela teria que fazer e achou melhor não fazer. Mas é aquilo que falamos, é a alma dela, né? Não é a alma dos outros, é a alma dela. Ela tá fazendo isso com a sua própria alma. E aí tem a outra parte. Tem a parte, o outro tipo de pessoa, né? Que é o tipo de pessoa que vê onde, até vê de onde caiu também. Só que ela não volta pro mesmo lugar, ela volta para outro lugar diferente. Ela não vai pro mesmo lugar. Adiantou? Adiantou nada. Não adiantou nada. Até viu de onde caiu, até sabia de onde caiu. E sabia para onde tinha que voltar. Mas aí foi para outro lugar. Agora eu me lembrei da história do filho pródigo. Porque, por exemplo, imagine, o filho pródigo caiu quando deixou a casa do seu pai. Ele já caiu naquele momento. Naquele momento ele já tinha caído. Só que não percebeu. Aí ele só foi se dar conta quando ele estava entre os porcos, né? E é assim quando a pessoa se afasta, né? Quando a pessoa se perde, né? Ela não se dá conta que ela caiu quando ela sai da presença de Deus. Ela se dá conta que ela caiu quando ela se vê na lama, no pó. Aí ela se dá conta de que ela caiu. Porque quando ela sai, parece que não acontece nada. Parece que tudo tá dando certo. Parece que o mundo é um paraíso, né? Mas quando todo mundo vai embora, ela fica sozinha. Ela percebe que ela caiu. Mas aí, pense nessa situação. O filho deixou a casa do pai. Caiu. Ali já tinha caído. Não foi depois quando ele estava com os porcos. Foi no momento que ele deixou a casa do pai. Ali ele tinha caído. E em meio aos porcos ele pensou, não, eu vou voltar para casa do meu pai. Agora você imagina se ao invés de voltar para casa do pai, ele voltasse para outro lugar. Ele fosse para outro lugar. Imagine se ele fizesse isso. Seria a mesma coisa? Com certeza não seria. Com certeza não seria. Não seria a mesma coisa. Porque ele até lembrou de onde ele caiu. Ele até lembrou de onde ele caiu. Mas ele não voltou para o mesmo lugar de onde ele caiu. Então ele continuaria morto. Ele continuaria caído. Por exemplo, se imagina, ele lá entre os porcos, ele vai para casa de outra pessoa ao invés de ser a casa do pai. Ele ia continuar morto. Ele ia continuar caído. E às vezes o sofrimento ia se tornar pior. E infelizmente essa é a escolha que muitas pessoas fazem. Ao invés de voltar ao lugar de onde caíram, elas vão para qualquer outro lugar. Elas vão fazer qualquer outra coisa da sua vida. Vão trabalhar, vão estudar, continuam caídas, continuam perdidas, continuam sem salvação, continuam mortas. Por quê? Porque não voltaram ao lugar de onde caíram. Mas existe também o terceiro tipo de pessoa, que é o tipo filho pródigo. Caiu, viu de onde caiu e voltou para onde caiu. E o que aconteceu quando ele voltou? O pai o recebeu de braços abertos. Teve festa e eles começaram a se alegrar. Por quê? Porque o filho voltou para onde ele caiu. A pergunta é: qual dessas pessoas você que se encontra caído, caída, vai ser? Você vai ser aquela pessoa que até vai ver de onde você caiu, mas você vai escolher continuar caído, caída? Você vai ser aquela pessoa, vai ser ou já está sendo, não sei, aquela pessoa que viu de onde caiu, mas não vai voltar lá não vai voltar para lá não, vai para outro lugar. Qual dessas pessoas você vai ser? Ou a última pessoa, aquela pessoa que viu de onde caiu e vai voltar para onde caiu. O conselho do Senhor Jesus
foi para nós vermos de onde caímos e voltarmos ao lugar de onde caímos. Quem for obediente a Ele, quem seguir a direção dele vai encontrar a salvação. Quem não seguir, não vai encontrar a salvação. É o exemplo que demos. Caiu uma coisa lá no chão. Você pega, você tem 3 opções. Você tem a opção de deixar no chão. Você tem a opção de ver onde caiu e deixar em qualquer lugar ali. Ou você tem a terceira opção, de ver onde caiu e devolver exatamente para o lugar de onde caiu. Exatamente isso, essas 3 opções que você tem a escolher para fazer com você mesmo, com você mesmo. E o que você vai fazer? A escolha é sua. Eu gostaria de chamar aquelas pessoas que hoje não vão apenas se lembrar de onde caíram, ver de onde caíram, mas vão voltar para o lugar de onde caíram, porque o lugar de se levantar é aqui, não depois. Se eu escolho continuar caído no lugar onde eu posso me levantar, eu vou querer me levantar no lugar onde eu não posso mais. Aqui é possível se levantar, não importa quão fundo tenha sido o buraco que você tenha caído. Não importa quanto você tenha descido. Aqui é possível se levantar. O diabo, ele não pode mais cair. Ou melhor, ele não pode mais se levantar. Ele não pode mais. Ele caiu de um lugar onde ele não pode mais voltar. Você caiu de um lugar em que você pode voltar. Você caiu de um lugar em que você pode voltar. Mas você podendo voltar a esse lugar, você faz a escolha de não voltar. Aí vai chegar uma hora que realmente você não vai poder voltar mais. Por quê? Porque quando você podia voltar, você escolheu não voltar. Você pode voltar à presença de Deus hoje, aqui, agora. Se você escolher isso, se você decidir isso. Mas você pode deixar isso para qualquer outra hora, para qualquer outro momento. Não sei se vai dar tempo, não sei se vai ter chance, não sei se vai ter oportunidade. Eu sei que hoje, aqui, agora, você tem a oportunidade de fazer isso. A escolha é sua. Se você quer isso, fale com Deus aí onde você está. Faz a sua oração nesse momento. É dada a você uma chance, uma oportunidade de Deus, de voltar, de se consertar, de se reconciliar. Veja aí de onde você caiu. Talvez você até sabe, mas você estava relutando em voltar. Você estava indo para outro lugar. Você está em outro lugar. Mas não é a presença de Deus. Não é o lugar de onde você caiu. Aí não tem salvação. Aí não tem salvação. Você pode voltar a esse lugar. Você pode voltar. Aqui e agora você pode voltar. Então faça isso agora. Faça as pazes com Deus. Se acerte com Deus. Porque Ele está estendendo a mão para salvar aqueles que querem voltar. Que reconhecem que erraram, que reconhecem que falharam. Mas querem voltar hoje. Faça isso agora. Se conserte, se reconcilie, se acerte. Resolva a sua situação com Deus nesse momento. Tome a decisão de voltar a Ele. Não importa quanto tempo você esteve longe. Ele quer salvar você hoje, aqui, agora. Depende tão somente de você. Então, se você quer isso, faça isso agora. Em nome do Senhor Jesus. E decida, tendo se reconciliado com Deus, decida, a partir de hoje, submeter-se a Ele, obedecer a Ele, sujeitar-se a Ele, fazer a vontade dEle. Porque se você faz isso, você volta para o lugar de onde você saiu. A presença de Deus é para aqueles que o obedecem. É para aqueles que se submetem a Ele. A estes, Ele dá a si. Ele dá a si aos que se submetem a Ele. Então, se você quer ter Deus, se você quer ter a presença de Deus, se você quer voltar para onde você saiu, decida isso a partir de hoje.
obedecer a palavra de Deus, dia após dia, após dia, após dia, até o último dia da sua vida. E você terá vida e vida eterna com Ele no seu reino.